Boa noite a todos. Então, o tema que foi pensado para hoje é o aspecto genético do câncer coloretal, seu impacto no manejo das doenças do paciente e dos familiares. Né, a gente vai estar conversando com o Dr. Fabiano Schirnbeck, que eu acho que todos conhecem aqui, ele até dispensa maiores apresentações, né? É um colega nosso que nos presenteia com a presença dele mensalmente aqui, né? E do outro lado, a doutora Luciane Donato, que é formada pela UPF em 2009, fez residência de clínica médica pela Universidade Federal da Fronteira Sul, residência em oncologia clínica pela Universidade Federal da Fronteira Sul e programa de capacitação em oncogenética no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Então, eu já vou estar passando a palavra para eles, né? Que eles que, na verdade, vão conduzir esse tema que, na minha época de faculdade, era uma coisa muito distante e hoje em dia está bem próximo de nós aí. Bom, boa noite a todo mundo. É um prazer aqui estar com vocês novamente. E aqui é um bate-papo informal aí, passar algumas coisas da minha parte mais cirúrgica. A doutora aí depois vai também comentar algumas coisas, né, da parte oncogenética. Não sei se a doutora quer comentar alguma coisa. Aí depois talvez eu vou dar uma introduçãozinha assim na questão das incidências do câncer, a preocupação aí do câncer coloretal na região aí. Doutora. Acho que eu vou conversando, né? Minha apresentação ali já foi feita. E acho que depois, ao longo, eu vou conversando sobre o que é oncogenética, enfim, para não adiantar muita coisa. Acho que é muito novidade para muitas pessoas, né? Mas é importante em todas as áreas, inclusive na pediatria também, né? Talvez não vá ser tão abordado aqui, mas também é importante na pediatria essa parte da genética oncológica. Tá. Estou dando uma introdução mais rápida aí. Partindo da estatística mundial, o câncer coloretal é a terceira causa. 1.800 casos, 1,8 milhão, quer dizer, casos novos por ano no mundo. Em torno de 860 mil mortes anuais do câncer coloretal. O Brasil era a terceira, conforme o masculino e feminino, mas agora, o câncer é a coloretal. Tá? Aqui em torno de 41 mil novos casos por ano de câncer coloretal. E as síndromes, a gente vai ver, basicamente, a gente vai comentar como é que vai dar o tempo. A síndrome de Lynch, a polipose familiar, né? O Lynch é em torno de 4, 5% de todos os cânceres, o Lynch em torno de 1%, mais ou menos é a estatística, né? Termos gerais do câncer. Outra coisa que aí entra a região de Birubá, que realmente a incidência de câncer é grande ali, pelo que a gente vê comparativamente. E um pouco da estatística nossa, realmente a faixa etária está baixa, está baixando, e essa estatística a gente tem aqui da equipe de pacientes cirúrgicos, 50% abaixo de 50 anos e 6% abaixo de 40 anos com câncer. Então, essa é a nossa estatística cirúrgica. E aí, até saiu um artigo americano que realmente a taxa, a incidência de câncer dos pacientes acima de 50 anos está baixando, mundialmente ali. Só que da idade aí dos 20, isso é uma estatística pegando 94 para frente, a estatística americana ali, dos 20 aos 49 anos, nessa época para cá, subiu em torno de 50%. E dos 20 aos 35 subiu 90%. Então, acima dos 50 está baixando, mas abaixo é o inverso, a curva é o contrário. Então, é uma coisa que preocupa realmente os pacientes mais jovens têm aumentado. Bom, falando dos cânceres, assim, todo câncer, na verdade, tem uma alteração genética ali. Ou vai ser, só dando uma introdução básica ali, ou vai ser somática, né? Tem em torno de 70%, que é uma alteração que é adquirida, né? Dos fatores ambientais, etc.
chama de somática, seriam os cânceres esporádicos, em torno de 70%, 80%, dependendo da seria os cânceres esporádicos. E na outra linha, o germinativo, né, que nasceu com o gene com essa alteração, né, tem algumas assim, bem conhecidas, né, que é o Lynch, que a gente vai comentar, e a polipose, tem outros que dá em torno de 5%, mais conhecido, um pouco mais, né, e tem algumas que não se sabe bem o tipo. Agora, eu passo a bola para o doutor. Dá um panorama geral das síndromes hereditárias aí, polipóide, ou não. Sim. Então, vocês estão me escutando bem? Como o Fabiano falou, né, a maioria dos cânceres, eles ainda são esporádicos, né? E os cânceres a gente considera hereditários, porque todo câncer ele é genético, né? Ou somático, por mutações no tumor, ou germinativo por mutações em genes. A pessoa nasceu com aquele gene defeituoso, tá? A gente tem termos específicos, mas eu vou usar como denominação mutação aqui, que é em torno de 10 a 15%. Esses dados podem, às vezes, estar um pouco subestimados, porque muitas pessoas não têm acesso a esses exames, então talvez essa incidência seja um pouquinho maior ou não, né? À medida que se forem sendo realizados esses testes genéticos em pacientes que se tem a indicação de se fazer eles. E baseado nessas questões na incidência, né, como vem diminuindo a incidência em idosos e aumentando em pacientes jovens, isso nos leva muito a lembrar, e tem essa preocupação, se isso pode ser hereditário ou não. Então, assim, o que é a oncogenética, né? Ela tem o objetivo de avaliar aquelas pessoas e famílias que têm um risco aumentado de ter um câncer genético hereditário, com uma mutação em um gene. E quando a gente deve suspeitar? Então, acho que isso é o importante, o fundamental, assim, se hoje vocês saírem entendendo quando levantar a suspeita e encaminhar, mesmo que esse paciente talvez não tenha uma indicação, que isso é o meu dever de fazer e avaliar na consulta, já é um grande ganho, né? Então, assim, de uma forma geral, pessoas em idade jovem, abaixo dos 50, 60 anos, com câncer, já se leva uma suspeita, principalmente abaixo dos 50 anos, tá? Falando um pouquinho dos cânceres em geral, né? Todo câncer de pâncreas, câncer de ovário, endométrio, peritônio, câncer de próstata metastático, câncer de mama abaixo dos 60 anos, triplo negativo, deveriam fazer uma avaliação genética. Câncer coloretal. Então, ter um câncer coloretal em idade jovem, abaixo dos 50 anos, ou um câncer coloretal com vários outros casos de câncer na família, seja ele câncer coloretal, ou câncer de mama, câncer de pâncreas, ovário, leucemia também entra, câncer de próstata. Então, um familiar, e tem outros casos de câncer na família, em parentes de primeiro grau, segundo grau, pai, irmãos, tios, tias, já se deve também levantar a suspeita. Então, esse recado só se vocês já lembrarem, já é uma coisa muito importante, né? Porque, claro, numa consulta comigo, depois eu vou fazer todo o detalhe minucioso, que é o tipo de câncer que ele teve, a idade e a história familiar e os subtipos de câncer. Muitas vezes acontece de vir pessoas, eu tive um câncer e tem 2, 3 pessoas, mas com câncer que não tem correlação com hereditariedade. Eu não vou indicar um teste genético. Mas a grande maioria, quando tem outros casos na família, e alguns desses tipos de câncer que eu falei, que é independente da história familiar e da idade, tem sim uma indicação de se fazer um teste genético, né? E não sei se quer comentar alguma coisa antes, Fabiano, mas tem todas as questões de importâncias, enfim.
Na verdade, assim, o primeiro ponto é pensar que existe essa síndrome e tem esses dados, né? Idade, número e familiares, etc. Quando Né? Que tem que, né? e tem que abrir né, a pergunta, opa, pode ser que tenha alguma coisa genética. Já na parte endoscópica ali também tem alguns dados que também podem sugerir mais de 10 pólipos, de adenomas no colo, somando mais de 20 pólipos serrilhados. Opa, pode ter alguma síndrome genética atrás. Ou 5 pólipos do lado direito, um mais de 1 centímetro. Então, tem alguns achados de pólipos também abre o alerta. Então, são os dois fatores. É a história familiar, né? E esses achados aí Com certeza. Colonoscopia. E uma coisa importante aqui falando em termos de exame endoscópico, que na verdade é sempre o cumulativo de todos os exames que o paciente fez, né? Então, não são achar 5 ou 10 pólipos em um único exame. Então, o paciente pode ter feito 5, 6 exames endoscópicos, seja ele colonoscopia, endoscopia, e deve ser o somatório dos pólipos nesses exames. Então, muitos pacientes têm 3, 4 pólipos no exame, faz um novo exame, mais 3, 4 pólipos. Então, é o somatório. Então, de uma forma geral, assim, mais de 10 pólipos já se leva a suspeita de que possa ter algo hereditário, né, nesse paciente, né? E, claro, depois tem os detalhes maiores, como o Fabiano falou. O tipo de pólipo serrilhado, que são dados mais refinados que a gente faz na consulta. Mas sempre é importante lembrar que teve seu somatório de todos os pólipos do exame que esse paciente fez. Isso é um dado bem importante. Da síndrome que a gente mais, digamos, mais frequente é a síndrome de Lynch, né? Que é autossômico dominante, tem 50% de cada dos filhos terem, né, esse gene, e a chance de câncer podendo chegar a 50%, 70% de ter um câncer na sequência ali. Hoje em dia, ali na parte cirúrgica, aqui um pouco da cirurgia, todo câncer de colo, na verdade, tem uma tendência de se pesquisar no tumor, ou até na biópsia, né, tem um câncer de colo, fazer o estudo imunohistoquímico, que é um outro tipo de triagem, né, além da história clínica, mas também não quer dizer que uma alteração no mismatch repair, que é a alteração, né, que dá na síndrome, na imunohistoquímica, às vezes dá essas alterações, né? Não necessariamente vai ter a doença, mas já é uma outra pista. Então, na biópsia e, eventualmente, não tendo a biópsia, no tumor. Né? Vocês poderiam comentar alguma coisa dessa... Sim, perfeito. Então, assim, hoje o que o NCCN, né, que é um guideline americano, recomenda, né? Todo paciente com câncer coloretal, né, do trato gastrointestinal, melhor dizendo, né, coloretal, pâncreas, endométrio, enfim, deve fazer imunistoquímica, que é um exame barato, que é um exame de rastreio. E pedir gene, na verdade, não é só pedir imunistoquímica, tem que pedir pesquisa, dá para ser colocado assim no exame, MMR. Né? O patologista vai fazer uma análise de 4 proteínas, que é o MLH1, MSH2, PMS2 e MLH6. Quando se tem a ausência delas, já se leva a uma suspeita maior que possa ter algo germinativo. Mas ele pode ter uma taxa de falso negativos, ou seja, o exame vir normal em até 10% dos casos. Então, um paciente jovem com 30, 40 anos, né, tem vários pólipos, um câncer de intestino, fez uma imunistoquímica e veio para o MMR, veio tudo presente, proficiente, que a gente chama. Esse paciente ainda não está excluído de fazer uma avaliação genética porque ele tem uma idade muito jovem. Por quê?
pode, em 10% dos casos, esse exame ter sido negativo e ele ter uma alteração germinativa. Então, ele ainda assim tem indicação de se fazer um teste genético. Quando o exame vem positivo, é muito provavelmente que o teste genético vai vir positivo. Mas por que a importância da confirmação pelo teste genético? Porque existem alguns casos em que pode vir uma imunistoquímica alterada, uma deficiência, e o teste germinativo ser todo negativo, não ter nenhuma mutação. E aí é super importante porque o acompanhamento desses pacientes é totalmente diferente um do outro, né? Os pacientes que têm uma mutação, o segmento é baseado em qual gene que ele tem a mutação. E os pacientes que não têm a mutação, o segmento dele é mais conforme o rastreio populacional, acompanhamento populacional. Então, é diferente a idade que se começa a colonoscopia, os exames que são solicitados, o acompanhamento para os familiares também. Então, o exame de imunistoquímica é um exame importante de triagem, mas ele não exclui a realização de uma avaliação genética, porque é o exame confirmatório, né? E além de ser importante para o paciente essa confirmação, por quê? Uma vez que se tem uma mutação em algum gene relacionado ou à síndrome de Lynch ou à polipose, que é o nosso assunto hoje, esses pacientes têm um risco aumentado de ter outros cânceres ao longo da vida e de ter um novo câncer coloretal. E a probabilidade deles ter um novo câncer depende do gene que está alterado. Então, existe um risco de até 60% de câncer de endométrio, se for o gene MSH2. Então, depende do gene, o risco é maior. E o acompanhamento, os exames que têm que ser feitos, indicados para esses pacientes, eles são um pouco individualizados, né? Com base na idade do paciente, com base se é um paciente é homem ou mulher, se já teve filhos ou não. Então, ele é um acompanhamento multidisciplinar que inclui desde ginecologista, discussão com radiologista de alguns exames e segmentos. Então, é super importante para o acompanhamento adequado desse paciente. E também, não sei se eu estou me adiantando muito, para os seus descendentes também é importante. Então, para aqueles que tiveram filhos e para os que não tiveram filhos ainda na questão do planejamento, né? Para os que têm filhos, né, e tem uma mutação em algum gene, o risco de cada filho ter essa mesma mutação é de 50%. Então, se um dos pais, ou homem ou mulher, tem uma mutação genética, os filhos todos deveriam fazer o teste para ver como seria o segmento deles. Isso se falando tanto de síndrome de Lynch quanto de polipose. E os irmãos desse paciente também devem fazer, porque o risco deles terem é 50%. Então, mesmo que eles ainda não tenham tido câncer, com os exames é possível fazer prevenção ou diagnóstico precoce, né? Então, se falando, por exemplo, de um paciente com polipose, né? Pacientes que têm polipose, né? O início de uma colonoscopia, né? Tem um pai ou uma mãe com polipose. Uma criança que tem uma pessoa que tem 10, 12 anos ou 15 anos, normalmente não vai se indicar fazer colonoscopia. Se fazendo o teste genético e tendo uma mutação nesse gene, a gente sabe que esse indivíduo, essa pessoa tem que começar a fazer colonoscopia numa idade mais inicial, uma idade precoce, já a partir do diagnóstico. Agora, um dos pais tem, essa criança, esse adolescente faz o teste genético e veio negativo, ela não vai iniciar uma colonoscopia na adolescência, ela vai iniciar a colonoscopia na idade de acompanhamento a partir dos 45 anos. Então, é diferente o acompanhamento. Vamos talvez
passar um ponto para trás ali, no sentido... na prática, então, tem uma história familiar ou a imunohistoquímica deu alguma deficiência ali, né, de alteração, caminhamos para um oncogenético. Como é que é os testes? Dá uma explicada. Como é que, antes de nós ir para frente ali, como é que é esse teste? O que tu vai avaliar? Vai fazer a história? Ok? Não, acho que tem que investigar. Então, como é que é o teste? Explica para eu vou primeiro, né, vou conversar, ver a história do paciente, avaliar toda a história familiar pelo lado paterno, materno, então tios, primos, avós, tios, avós, então é um heredograma, é uma árvore genealógica, né? Então é importante eu saber quando que cada familiar teve o câncer, que tipo de câncer é, e a partir disso eu faço a hipótese diagnóstica. O teste genético, né? Ele é um exame que ele é feito uma vez só na vida, porque é a tua análise do teu DNA, então não vai mudar se o indivíduo fizer, se quando nascer ou fizer agora, ele é o mesmo, né? Ele é germinativo. E ele é um exame que normalmente eu tenho os kits, eu faço a coleta no final da consulta, quando o paciente quer, né? Tem que ter feito um aconselhamento genético antes do teste. E ele sabe que esse exame, uma vez que dê um resultado, esse resultado não muda, porque não é um exame que você possa fazer alguma mudança no estilo de vida e mudar. Ele é para sempre aquele resultado. E o exame pode ser feito coleta de sangue ou saliva. Eu faço coleta de saliva, ele é um exame que tem a coleta de saliva uma estabilidade maior, 30 dias, né? O de sangue, uma vez eu pedi para coletar em pacientes que fazem quimioterapia ou estão em quimioterapias que tem uma contagem muito baixa das células, né, de leucócitos. Mas normalmente saliva faz análise pela saliva. Dentro de aproximadamente 20 a 30 dias no máximo se tem o resultado e o paciente retorna para eu fazer todo o laudo, a análise, a interpretação do que deu naquele resultado, as orientações e as recomendações que ele deveria seguir ou planejar ao longo da vida. E tudo depende também da idade, se tem filhos ou não. Então, são vários fatores que se tem que se discutir com o paciente, com o médico assistente, cirurgião, mastologista, ginecologista, no segmento desse paciente. Mas é uma coleta de saliva. Outra dúvida ali, tem um paciente de 40 anos, teve um câncer, a gente operamos, okay, foi para ti, fez o teste negativo. Os outros familiares não precisa mesmo. Depende. Que esse paciente depende. Então, assim. Seja jovem. Depende. Por exemplo, se eu vou citar um exemplo assim, ó. Então, esse paciente veio para mim com câncer de intestino, tá? Com 40 anos. Mas ele teve a mãe que também teve um câncer coloretal, ou um câncer de pâncreas, ou um câncer de endométrio por volta de 40, 50 anos. Então, tem a mãe dele, ou a mãe está viva ou falecida. O teste genético daquele indivíduo vale para ele, se ele vier negativo. Por que eu digo para ele? Porque os outros irmãos dele têm como fator de risco a mãe que teve um câncer numa idade jovem, com 40, 50 anos. Então, todos os irmãos, ainda assim, mesmo não tendo câncer, deveriam fazer o teste. Se a mãe é viva, dá para fazer o exame na mãe. Então, esse é um cenário. O outro cenário esse paciente não tem nenhum caso na família de câncer, pais, irmãos, tios, enfim, e só ele teve câncer coloretal. O teste veio negativo, ninguém mais da família precisa fazer o exame. Então, tudo depende do restante dos familiares para eu dizer se os outros que precisam fazer ou não. E sempre, na verdade, o exame é indicado naquele paciente que teve o câncer, né? Na idade mais jovem, e na ausência desse, que já foi o caso de alguns pacientes meus, tiveram mãe com câncer de pâncreas e tias com câncer de ovário e câncer do intestino já falecidas,
O paciente que não teve a doença, ele pode fazer o exame na ausência desses familiares, né? Perfeito. Não sei se alguém quiser perguntar e comentando, é liberado. Nós vamos batendo papo, mas é aberto aí. Tranquilo aí. Vamos ver a sequência. Bom, fez o diagnóstico, vai fazer a questão dos testes genéticos da família. Aí entra um pouco nós da parte cirúrgica. Não sei se é alguma coisa antes da cirurgia, a doutora queria comentar alguma coisa. A Luciana lá, senão eu vou dar um pouco da parte cirúrgica, depois a gente da volta. Da parte cirúrgica não vou comentar, mas acho que assim, é bem importante, dependendo do caso, né? Saber o teste o mais precocemente possível, porque eu acredito que na cirurgia vocês possam decidir algumas condutas diferentes, né, Fabiano? O grande X da questão, às vezes, você tem uma clínica importante, né, familiar, e aí esse é mais um câncer. E a gente tem 3 cenários, na verdade, ali. Tu tem um paciente com câncer. Mas será que tem? Outro é o paciente, não. Você sabe que tem a síndrome. Então, não tendo certeza de se tem ou não tem a síndrome, tu vai fazer uma colectomia, uma reto sigmoidea, uma coisa mais econômica, normal, tradicional, digamos assim. Depois vai ser outro cenário que, não, mas essa pessoa tinha a síndrome de Lynch, só que tu tirou um segmento, aí vai ser o terceiro cenário. Mas não tendo um diagnóstico, né, a princípio, assim, seria uma colectomia tradicional. Tendo Lynch, já confirmado, ou coisa assim, agora aí entra um pouquinho no padrão da imunistoquímica. Nós teríamos 2 cenários, tumor de colo, por exemplo. Ou você faz uma coleta total, ou uma segmentar, um segmento. Então, o que se vê hoje ali? Alteração, por exemplo, o MLH1, o MSH2, ele tem mais chance de ter tumor, de ter um segundo tumor, metaclone, etc. Então, nesses casos, quando tem essas 2 alterações, né, você tem uma tendência de fazer uma colectomia total, ampliar a tua cirurgia, porque a chance de ter um segundo tumor é maior. Já no MSH6, no MS2, a chance de ter é menos agressiva, vamos botar assim. Então, nesses 2 fatores, você poderia fazer uma colectomia menor, menos extensa. Já no reto, muda um pouco, porque é lógico, aí na cirurgia você tem que botar a morbidade, o risco, a idade, tem vários fatores, né? Fazer uma colectomia total, se é um tumor de reto, fazer uma proctocolectomia total, uma bolsa ciliar, a qualidade no tumor de reto, mesmo que tenha essas alterações, o MLH1, MLH2, você faria a cirurgia menos extensa, porque a morbidade é menor. Lógico, aí você tem que avaliar também, mas quantos pólipos eventualmente tem no outro lado, a idade de início e né, o padrão familiar, né, você tem mais familiares, mas a idade, tu vai pensar mais numa colectomia menor, para ser muito jovem, eventualmente, que tenha. Então, tem que balancear muito outros fatores, não só essas alterações genéticas ali, né, na imunistoquímica. Aí. Tem que individualizar, né, a indicação para cada paciente, na verdade, né? Isso que está acontecendo. Então, antigamente era um padrão só e deu. Agora cada caso é um caso. Né? A esterectomia, a furectomia tendo um diagnóstico, a tendência é aproveitar na cirurgia. Olha, vai depender prole, não prole, aí tem essas outras. Realmente a chance de ter um tumor de útero, etc., é alta, vale nem tanto, né? Que mais aí da parte cirúrgica, doutor André? Então, essa é a tendência de cada caso é um caso, ou segmentar ou estender mais, né? E é depois tem os importante... segmentos, para que seria... Sim.
E é importante nesses indivíduos, acho que também principalmente nos familiares dessas pessoas, né, que têm síndrome de Lynch e que têm uma mutação e que não têm a doença ainda, a colonoscopia, a frequência com que ela é feita, né? Então, os filhos têm uma mutação em algum dos genes da síndrome de Lynch ou polipose e não tem câncer. Então, a frequência da colonoscopia, quando iniciar, é importante, não é mais rastreio populacional, né? Então, ter uma mutação em MLH1, MSH2 ou EPCAM num dos filhos, né, ou irmãos, deve-se iniciar uma colonoscopia a partir dos 20 a 25 anos de idade e é feita a cada 1 ou 2 anos, mesmo que não tenha nenhum achado. Já se tem no MSH6 e PMS2, a colono pode ser adiada a partir para 30, 35 anos, mas a cada 1 a 2 anos também, mesmo que não se ache nenhuma lesão. Então, ela continua sendo feita a cada 1 a 2 anos. Então, a frequência também é diferente nessas pessoas que têm mutação e que não tiveram a doença ainda. Então, isso é de extrema importância se identificar essas famílias, porque a colonoscopia ela acaba diminuindo mortalidade, porque faz um diagnóstico numa fase muito precoce, né? Uma lesão pré-maligna ou até uma lesão maligna que é removida endoscopicamente ou com uma cirurgia mais conservadora, digamos, uma cirurgia menor, digamos. Tem um trabalho, até há pouco tempo ali, não sei se comparou os intervalos no ano, 2 anos, 3 anos. Uhum. Parece que não muda no sentido assim de sobrevida, diagnóstico, pode fazer um diagnóstico um pouco mais precoce. Então, parece que tu poderia fazer de 3 em 3 anos, não vai mudar o tipo do achado do tumor, porque o que acontece ali, qual é o que é o... Normalmente a alteração do pólipo é na superfície, lá em cima, tu detecta bem. Geralmente ali no Lynch, ele está perto da muscular da mucosa, mais embaixo. Tem alteração na superfície ali. E aí já tem alteração do pólipo mais para baixo um pouco. Então, parece que tem uma tendência de tu fazer de 3 em 3 anos, não vai mudar o prognóstico, não vai mudar a sobrevida, etc. Não, né? Poderia dar Eu ainda continuo seguindo as recomendações americanas, que eles se atualizam toda hora, e a última recomendação é de julho ou junho desse ano. Eles colocam ainda como 1 a 2 anos, mas existe esse estudo, sim. Tem que, na verdade, avaliar cada paciente, né? Exato. Outra situação ali da profilaxia, né? Tem como a penetrância depende também do tipo histológico, você não tem nenhum câncer, não tem nenhum pólipo, não teria muita indicação fazer a colectomia profilática sem lesão, sem nada, né? Então, é assim, um outro ponto. E outro ponto é eu fiz uma colectomia, um segmento, e depois descobri que era uma síndrome de Lynch. Então, aí também depende ao tipo da imunohistoquímica, esses que são mais agressivos, às vezes a chance é 10%, 23% de ter um outro tumor sincrônico. De H6, ele praticamente, o risco em 10 anos é quase zero de ter um segundo tumor. Então, também depende. Né? Então, a princípio, não estaria indicado você fazer vou tirar o resto do colo, né? É mais fácil acompanhar. Isso, perfeito. Acho que a importância é a frequência da colonoscopia, a frequência do exame com que você vai indicar, né? Vai ser anual, a cada 2 anos, 3 anos, mas o que tu falou é perfeito. E lembrar dos outros órgãos, né? Que você tinha, de repente, tem que avaliar não só o colo, mas quando tem a síndrome, tem vários outros órgãos aí que nós temos que estar atento, né? Isso, então, falando um pouquinho, né, dos outros órgãos, né? Então, o que ela pode
de uma forma geral, né? Principalmente, né? Aumenta o risco de câncer de endométrio, né? Então, esses pacientes identificados com síndrome de Lynch, eles podem ser acompanhados, né? Na parte da questão do endométrio, de algumas formas. É importante avaliar a idade do paciente, a questão da prole, se está completa ou não, se tem intenção de ter filhos ou não, né? E pode ser feito ultrassom transvaginal ICA 125, a gente sabe que é operador dependente, mas é uma opção, então isso tem que ser bem explicado e orientado para o paciente. É sempre orientado, eu sempre oriento em relação à questão de sintomas, sangramento, dor abdominal, aumento do volume abdominal, esse paciente tem que ficar atento, né? Os pacientes com síndrome de Lynch. Uma opção também que a gente indica é fazer uma esteroscopia com biópsia do endométrio. E pode ser considerado, né, conversando e discutindo com o paciente, avaliando questão de filhos ou não, uma histerectomia e até uma salpingo-oforectomia bilateral também. Mas isso tem que ser individualizado para cada caso e avaliado também a idade do paciente. Então, não tem um padrão, é esse que tem que ser feito. Além disso, tem que se acompanhar. Tem um risco aumentado de câncer de pelve renal, então eu sempre solicito pesquisa de células neoplásicas no exame de urina. Em relação ao câncer gástrico, né, existem algumas um pouco de controvérsias assim em se indicar sempre endoscopia ou não. Então, existem alguns dados, né? Sexo masculino, tem uma mutação em MLH1, já tem uma história na família de câncer gástrico, ou um paciente que tem sintomas epigástricos, né? Se indica uma endoscopia de base a partir dos 40 anos ou antes, com base na história clínica desse paciente, né? Em relação à investigação, acompanhamento, porque tem um risco aumentado de câncer de intestino delgado, duodeno e pâncreas, então isso é individualizado para cada paciente, não tem uma recomendação pelo guideline estrita de qual exame se realizar, então tem que se avaliar a história clínica. Então, já sugeri para um paciente fazer enterotomografia ou cápsula endoscópica para avaliar intestino delgado. Então, depende das queixas do paciente, também é importante, tá? E esses pacientes têm também um risco aumentado de câncer de próstata e de mama. Então, é importante também lembrar desses outros dois órgãos. E de câncer de sistema nervoso central, principalmente glioblastoma. Então, tem que pedir um exame de rastreio, dependendo da idade do paciente, e o exame físico é super importante. Então, quando se fala em síndrome de Lynch, a gente não é só o intestino, são vários outros órgãos que podem ser acometidos, e é importante esse paciente estar atento a alguns sinais e sintomas, né, para fazer um acompanhamento adequado, visto que o risco dele é um pouco maior do que o risco populacional, mas esse risco de desenvolver esses tumores depende muito de qual gene é cometido, né? Então, os mais frequentes são os genes MLH1 e MSH2, que aumentam muito o risco de câncer coloretal e de endométrio. Já o gene MSH6 e PMS2 também aumenta bastante o risco desses dois cânceres, mas é menos comparado com o outro. Então, é sempre importante ter a suspeição clínica em relação a isso. Talvez encerrando essa parte do Lynch, depois a gente comenta alguma coisa da polipose, a pergunta assim, lógico, o diagnóstico não é clínico de Lynch, tá? A pergunta que foi encaminhada, mas como Lynch? Não é pelo critério clínico, né? Ali o critério clínico é para tu suspeitar, e aí como é que se faria? Qual é o que bate o martelo? Não, isso aqui é síndrome de Lynch. Então, respondendo à pergunta. Então,
na suspeição, né? Tem os critérios que a gente conhece de Amsterdã e de Bethesda, né? Mas Que o fazem critério não clínico, digamos assim. Eu acho que a pergunta foi assim. Tá. O teste molecular, que é o teste germinativo genético, né? Então, é a análise genética que vai avaliar se tem uma mutação, que a gente chama variante patogênica, ou provavelmente patogênica, né? Uma mutação em um desses genes, né? Que é o MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e EPCAM, para síndrome de Lynch. E para polipose no gene APC. Existem outros genes envolvidos com câncer coloretal, mas não síndrome de Lynch daí. Então, os genes da síndrome de Lynch são esses que eu falei e o APC da polipose. Mas existe, né, um adendo, como é que eu vou dizer? Em linhas bem pequenas no NCCN. Tem vários casos na família, paciente de idade jovem, fez o teste genético, deu negativo. O que fazer? Tem tudo para ser Lynch e deu negativo. Então, eles colocam que você poderia manejar, né? Conversando bem com o paciente, como síndrome de Lynch. Então, um paciente com 30 anos e tem mais 5, 6 pessoas com câncer coloretal na família e tem tudo para ser um Lynch ali, não veio um teste negativo. O que você faz? O link like. Então, isso quando chega nisso é uma coisa que eu não gosto, porque é bem difícil, né? Porque o paciente procura uma resposta e não tem. E talvez não é que não tenha a resposta, talvez tenha um outro gene envolvido que ainda a gente não sabe, que não se descobriu, né? Então, eu não posso afirmar, tipo, não tem nada genético. Bem provável que não tenha, mas tu pode fazer um segmento, né? Em relação ao acompanhamento, a frequência de exames, pensando como síndrome de Lynch, mesmo com um teste negativo. Então, esses casos são os casos que eu considero mais difíceis, assim, até de explicar para o paciente por que veio negativo, né? Não é o comum. Perfeito. Ainda não passei por uma situação dessas aqui. Outra vantagem do teste, ali comentando, dando positivo na mulher que queira ter filhos, pode fazer a seleção, né, do óvulo, etc., e tentar... como é que seria esse ponto ali da prole, digamos assim, futura? Tá, isso é importante. Então, paciente que não teve filhos ainda, pode ser homem ou mulher, né? Pelos métodos naturais, pode ter filho do jeito que ele quiser. Métodos naturais, o risco dos filhos terem 50% de chance de ter a mutação e 50% de chance de não ter para cada filho que eles tiverem. Se eles querem 100% ter filhos sem ter alteração genética, então é feito o diagnóstico pré-implantacional. Então é feito a coleta das células, né, homem ou mulher, né? Feito o teste antes de ser embrião e as células que têm a mutação são descartadas e as células que não têm são fertilizadas e implantadas depois. Então, esse é um método 100% seguro de se ter um filho sem ter alteração genética. Perfeito. Então, tanto para homem quanto para mulher. Uma colocação, né? A gente vai passar alguma coisa da polipose depois do PAF. Mais aprendendo do que ter para alguma colocação, mas para quem se formou há 20 anos, né? A gente vê uma visão um pouquinho diferente, né? Até mesmo no estadiamento pré-cirúrgico, né? Eu participei há pouco lá em São Paulo de uma palestra semelhante, né? E é um mundo ideal que não está tão próximo ainda, né? De tu fazer tudo isso antes de tu levar teu paciente à cirurgia. Não é o nosso dia a dia isso, né? Então, mas é um horizonte que se abre e acho que vai ser a tendência cada vez mais, né? Porque, na verdade, acho que de diagnósticos ele ainda está muito abaixo talvez o diagnóstico de hereditário está muito abaixo do que realmente é, né? Eu acho que
aos poucos aí, a gente vai melhorando aí com a doutora aqui ajudando, fica mais fácil aí, né? Sempre que tiverem dúvidas, vocês têm meu número, pode me mandar ali que eu respondo também. Acho que é bem importante essa troca, né? Então, às vezes a pessoa tem dúvida, manda um WhatsApp ali, eu respondo, porque eu acho que isso é bem importante, assim, é muita coisa nova, até mesmo na área da oncogenética. Então, assim, cada vez que vem um exame que eu vou fazer um laudo, eu entro no guideline de novo, porque ele muda. Quando eu terminei a formação, eles não colocavam um acompanhamento por genes, eles colocavam síndrome de Lynch. Agora é conforme o gene que tem mutado. Então, isso está em constante atualização. Então, toda hora tem que ler e revisar para ver se não teve alguma mudança. Talvez comentar alguma coisa da polipose familiar. Então, pode falar. Não, pode introduzir acho a que da polipose ali é bem importante falar ali, que nem eu comentei antes, que é sempre o cumulativo, né? Então, os exames endoscópicos que esse paciente fez ao longo da vida. Então, vai ser somado o número de pólipos. Então, fez 10 colonoscopias e cada colonoscopia tem 3, 4 pólipos, somou, deu 15, 20, 30. Pensando de uma forma geral, assim, mais de 10 pólipos hiperplásicos, né, adenomatosos, que leva a suspeita de uma polipose atenuada. Mas existem os pólipos serrilhados também, né, acima de 5. E sempre o cumulativo deles. A polipose é super importante, né, o teste genético para esses pacientes, principalmente que têm poucos pólipos. Por quê? Por causa da frequência da colonoscopia que vai ser feita, é bem diferente. E também para os filhos desses pacientes, né? Então, pacientes têm filho adolescente com 15 anos de idade, a mãe ou o pai teve polipose. Os filhos devem fazer o teste genético. E isso vai ser importante na decisão de quando começar uma colonoscopia para um adolescente, porque é um exame invasivo que requer preparo, e você não vai ficar submetendo um adolescente de 15, 16, 18 anos à colonoscopia se ele não tem uma indicação. Então, eu acho que é mais importante ainda, claro, para o indivíduo que tem a polipose, porque ele tem um risco aumentado de ter outros cânceres ao longo da vida, mas para os filhos dele, em relação a quando iniciar um exame invasivo, uma colonoscopia, e até mesmo com o intuito de evitar, né, a transformação desses pólipos em um câncer. Em relação à polipose, a conduta cirúrgica, ela, ao meu ver, depois o Fabiano pode falar melhor, muitos pólipos tem que fazer uma colectomia, né? Pacientes que têm pólipos, né, cada vez 4, 5, 6, que podem ser ressecados, desde que esse paciente seja um paciente bem assíduo na realização das suas colonoscopias, pode não ser feita uma colectomia acompanhado, mas o paciente tem que ser bem rigoroso, né? E ele tem que ser bem regular no seu acompanhamento, porque vai ter uma transformação em um adenocarcinoma em algum momento. Alô? Sim. Acho que está o microfone aberto, né? Eu acho que ali, que na verdade tem os pólipos ocasionais ali, os pólipos, né, mais número, menos número, mas lógico, tem o PAF, né, polipose natural familiar, que são mais de 100 pólipos, 1000 pólipos, aí é uma síndrome bem agressiva. E tem a atenuada, né, que é de 10 a 100 pólipos, etc. Na polipose, né, mais de 100 mil pólipos, 100% vão ter câncer. Uhum. Numa faixa etária um pouquinho menor, 30 e poucos anos, antes dos 40. Já na atenuada, um pouquinho mais tardia, 80% a penetrância de câncer, nem todos vão ter, mas um pouquinho mais tardia, 50, 50. Aí entra a questão na polipose familiar, aquilo que nós
basicamente, a gente tem 2 tipos de cirurgia, tendo assim, confirmando, etc., né? E, lógico, um paciente com 1000 pólipos, não precisa nem o teste genético. É bom ter, etc., né? Sim. Mas um diagnóstico, a princípio, ali. Aí nós teríamos, falando um pouquinho na cirurgia ali, para os cirurgiões, a colectomia total, a ilioretanastomose ou a proctocolectomia total com bolso ciliar. Ou, eventualmente, um câncer associado de reto distal lá do canal anal, uma ileostomia definitiva. Na polipose, como é que define? Por que ilio-reto e por que a bolsa? Então, vai depender muito do reto em si. Tem mais de 20 pólipos no reto, é possível retirar esses pólipos, não é? Esses pólipos não podem ter nenhum com displasia severa ou já um câncer de alto grau no reto, eu já pensaria numa proctocolectomia e bolsiliar, né? Poucos pólipos no reto consiga tirar e no reto, né? Então, olha, vai ter a idade, vai ter, né, a chance de prole, etc. Qual é a idade que você pensa? Você não vai esperar ter um câncer para operar. Dificilmente a idade ali, geralmente, em torno dos 20 a 25 anos, que é uma média ali de às vezes, fazer a cirurgia profilática, na polipose 100% vão exemplo, né? Então, esses dados ali a mutação parece que no colo a 1309 é mais agressiva, então teria que pensar numa cirurgia maior. Então, existem alguns detalhes ali da alteração para você pensar também em cirurgia. Que mais? Seria essas duas ponderações cirúrgicas, né? E, ao meu ver, para a polipose clássica, né, o teste genético é fundamental, principalmente mais para os familiares, né, para os filhos, para ver a questão da colonoscopia, quando iniciar, né, principalmente quem tem filhos adolescentes, né, fazer ou não fazer, porque um paciente que você faz um exame que tem um cólon, enfim, não consegue contar o número de pólipos, né, ele tem uma polipose. Mas os filhos desses, né? Tem um filho de 15, 16 anos, tem que começar a fazer colonoscopia ou não? Vai fazer com que frequência? Então, para os filhos é mais importante o teste do que para quem já tem ali clinicamente um cólon com infinitos pólipos, né? Falando na polipose, eu me lembrei que na minha formação um caso bem interessante que a gente teve de uma paciente, porque esses pacientes podem ter outros achados. Era uma paciente que veio encaminhada pela odontologia, porque ela foi fazer um raio-x panorâmico e acharam osteomas de mandíbula nela, que são achados que pode ter na polipose. Ela tinha esses osteomas, né? Nunca tinha, era uma adolescente, uns 20 e poucos anos. A gente encaminhou para o oftalmo para ver se ela tinha uma hiperpigmentação ali do epitélio da retina. Ela tinha. E ela tinha mais alguma outra coisa que eu não me recordo. E aí ela fez o teste genético. Ela tinha uma mutação no gene APC e no exame de colonoscopia ela tinha, como ela era jovem, ainda 3 ou 4 pólipos. Então, esse foi um caso que ela veio encaminhada da odontologia, porque eles podem ter outros achados, né? Como osteomas de mandíbula, tumor desmoide, pólipo de fundo gástrico. E eles têm um risco aumentado de outros cânceres, principalmente tireoide, pâncreas e duodeno. Então, às vezes, ter outros achados que não só pólipos, né, num adolescente, tem que talvez levantar uma suspeita, né? Não é uma coisa, não é tão comum isso, mas esse foi um caso bem diferente, assim, que a gente fez um diagnóstico muito precoce, sem ter sido feito por um exame de colonoscopia, na verdade. O comum é ter história
É o contrário. Tal, né? Esse é o mais... adenoma no duodeno, né? O mais comum, né? De todas essas manifestações é o duodeno. Desmoide, etc. Mas não tão pediatra, mas também tem que ficar atento ainda. Né? Que mais aí, doutora? Teremos o doutor André, alguma pergunta, colocações ali? Tentou dar um panorama geral, né? Que realmente cada vez está mais complexo e cada dia é uma alteração, principalmente no Lynch, né? Por enquanto aqui a única pergunta foi da doutora Sheila, que vocês responderam, né? Daí a gente deixa aberto para quem quiser se manifestar. Luciane, Sim. eu vou entrar em contato contigo depois para a gente ver sobre esses exames, onde é que Uhum. são feitos, como é que é, ter assim alguma coisa já antecipadamente mais conhecida, né? Mas Uhum. é uma visão muito nova, muito interessante, pelo menos Uhum. para mim, né? Claro. Esse tipo de diagnóstico e muito importante também, porque a Sim. partir deles a gente tem uma ideia de como o paciente pode evoluir. Aí depois, então, eu entro em contato contigo para a gente definir alguns detalhes, para nós aí na Unimed, para nós termos já no caso de precisar, né, já Uhum. ver como fazer, onde encaminhar. Mas tá, Então, olha, tá até posso muito adiantar interessante o aqui assunto. para todos, né? Na verdade, aqui em Passo Fundo eu tenho os kits de 2 laboratórios que eu mesmo coleto o exame, né? Então, coleto o exame de saliva, faço a coleta, né? Porque é importante para os pacientes eles terem um aconselhamento genético antes do teste. Por quê? Eu explico quais são os possíveis resultados e quais são as possíveis implicações mediante o resultado. E é bem importante eles terem ciência disso. E um exame chegar lá no laboratório, o paciente chegar lá no laboratório, fazer o exame sem saber o que pode vir, às vezes pode causar uma ansiedade, alguma, enfim, né, um transtorno psicológico nesse paciente, porque ele não sabe o que pode vir no resultado e o que deve ser feito. Então, é sempre importante ter um aconselhamento antes de se fazer o teste, para ver se esse paciente realmente quer fazer o teste, né? Saber se ele tem uma alteração, porque essa alteração é para sempre dele, enfim. O exame, eu tenho kits de 2 laboratórios, né? Que agora, antes eu tinha de um só, eu tenho de 2. Eu faço a coleta e envio para o laboratório que o paciente decidir. Eu dou 2 opções para eles, né? E o laboratório entra em contato com o paciente e o pagamento é feito direto para o laboratório. Então, hoje, aqui em Passo Fundo, quando o paciente vem consultar comigo e quer fazer o exame, ele já pode fazer no final da consulta, a coleta, e eu mesmo encaminho tudo isso. Um encaminho agora para o Brasil e outro encaminho para fora. Isso depende da escolha do paciente, que tem algumas particularidades em relação a valores e pagamento assim, para o laboratório. Então, eu deixo em aberto sempre essas 2 opções, mas eu faço a coleta já do exame. Até mesmo para facilitar, porque muitos pacientes vêm de fora e às vezes eles vêm de fora, querem fazer tudo no mesmo dia e tem que achar um laboratório que faça. E assim eu achei mais fácil, porque o paciente já está ali, coleta, e eu encaminho e numa vinda só está tudo resolvido já. Qual é a média de custo de um exame assim desse Então, tipo? um é envio para fora, tá? Ele é pago em dólares, e outro é aqui do Brasil, que ele pode ser feito em mais vezes. Eu vou dar uma estimativa, uma variação de preço, por quê? Que o dólar pode variar um pouquinho ali de um dos exames, e o outro que tem mais de um tipo de painel agora. O painel de genes solicitado vai depender de qual síndrome clínica é mais a suspeição. Então, pode variar um pouquinho o valor. Mas entre 1.200 e 1.700.
Ok. Uhum. Não, mas vale a pena. E o tempo aí? 20 a 30 dias no máximo. É rápido. Mas no Brasil também? Esse do Brasil também? Fora isso, é um pouco mais rápido. O do Brasil também. Às vezes o que vai para fora fica pronto, fica a mesma coisa. Tanto o do Brasil quanto o que vai para fora é 20 a 30 dias. Tá. Que mais aí, doutor André, aí, mais algum? Deixa eu ver se o doutor Luiz está na linha ainda aí, que ele foi o idealizador dessa bela jornada, né? Se ele quiser fazer alguma colocação, né? Senão acho que a coisa ficou, pelo menos, muito, muito provocativa para a gente estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais a importância de saber que tem a doutora Luciana aqui próximo agora, que antes era uma realidade que a gente quase sempre pulava esse capítulo do livro, porque não tinha para onde encaminhar, não tinha o que fazer, né? Então, todo mundo sabia que deveria pesquisar, mas não sabia como nem onde, né? E agora a gente já tem uma localização precisa de como conseguir isso, né? Então, doutor Luiz, se quiser se manifestar. A minha manifestação é só de agradecer aos nossos palestrantes pelo seu conhecimento, por esse conhecimento transferido, né? Eu já sou repetente nessa live aqui, né? Porque a outra que o Fabiano me convidou, que é a mesma live, eu também assisti. Mas, de qualquer maneira, dada a complexidade dela aí, né? Para quem é leigo, né? Para vocês aí que não são leigos, certamente é bem fácil de absorver. Mas aqui eu aprendi bastante. Hoje eu aprendi mais, reforcei o aprendizado da primeira live, aí fiquei muito satisfeito com esse aprendizado, aí aprendi bastante, não tanto quanto a doutora Luciana, quem agradeço também a presença aqui em nome da Unimed, né? Sobre a oncogenética. Tá? Muito obrigado, um abraço. É isso. Eu quero, na verdade, deixar, né, acho que o Paulo, depois, não sei se pode passar para vocês, pode passar meu contato pessoal ali. E se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, às vezes tem alguma dúvida, o que eu faço, pode me mandar ali que prontamente eu respondo assim que eu conseguir, ou às vezes tem que trocar uma ideia, ou uma dúvida do pode ser, o que eu faço, né? É uma área muito nova, muitas vezes, esses dias me questionaram uma coisa que eu já tinha pego um caso, e às vezes eu também tenho que estudar algumas coisas, porque é uma área que está sempre em constante, muitas novidades, né? Então, eu fico bem à disposição de vocês e espero que eu tenha conseguido fazer transmitir um pouquinho de quando suspeitar, né? Acho que a maior mensagem é quando suspeitar, e depois o restante a gente vai como acompanhar, ou tá certa a minha suspeição ou não, isso eu organizo, converso com o paciente, e essa parte cabe, na verdade, a mim o que fazer com o paciente, né? Mas é sempre importante que esse paciente ele vai sempre se manter em contato, né, com o seu médico assistente. Né? Então, o paciente tem o seu cirurgião, eu gosto que ele sempre continue com o seu cirurgião, com o seu gastro, com o seu endoscopista, enfim, porque é fundamental para ele manter o seu médico assistente, né? Sim. Acho que seria isso, então, doutor André, o que é? O Paulinho, que é o organizador, acho que é isso, né, Paulinho? Vamos agradecer novamente o doutor Fabiano, a doutora Luciana, né, pela presença, foi fantástico de novo. Como o doutor Luiz falou, agradecer a presença de todo mundo aí que pôde compartilhar desse momento, né, e só aguardando as próximas aí. Muito obrigado. Já falando nas próximas, nós vamos ter em breve mais um assunto com o doutor
Roger Zanandrea, de Cruz Alta. Nos próximos dias vamos estar agendando mais uma transmissão. Aí vai ser sobre protocolos de AVC isquêmico, tá? A gente vai estar divulgando a tempo. Mas o mais importante é que foram 1h06 até agora de evento, um altíssimo nível de apresentação. Acredito que todos ficaram satisfeitos, né? Só agradecer em nome da Unimed, a doutora Sheila pode ficar à vontade também, se quiser comentar algo, ela que é a nossa diretora administrativa. Agradecer em nome da Unimed, em nome do presidente, doutor Oromar, agradecer ao doutor Fabiano e à doutora Luciane pela relevância e altíssima capacidade na transmissão de todo esse conhecimento aí para os nossos médicos cooperados, nossas médicas cooperadas. Doutora Sheila, a senhora quer falar alguma coisa? Só abrir o microfone. Se não tivermos, acho que podemos encerrar agora, tá? Vou estar disponibilizando o link para todos os participantes. Oi, doutora, Oi. fica à vontade. Estava fechado o meu microfone. Eu quero, sim, agradecer em nome da direção da Unimed e dos que organizaram isso. Olha, esteve muito boa esta live, o webinar, e o Fabiano, velho conhecido, mas a Luciana eu não conhecia, foi um prazer te conhecer, Luciane, e eu tenho certeza que isso aí vai dar um salto de qualidade no nosso atendimento. A gente sempre avalia muito o que não é tanto o custo, mas realmente o que vale a pena, né? Que lá adiante vai acabar economizando, né? E hoje em dia não é só nesse tipo de câncer, mas qualquer tipo de outros tipos também estão trabalhando muito com a genética, parte da genética, e a gente vê que realmente evita a perda de tempo, tratamentos quimioterápicos desnecessários, enfim, só tudo vem para melhorar. Meu boa noite e muito obrigada. Eu agradeço também o convite aí da coisa e rever os amigos, mesmo que seja virtual aí, né? Com essa pandemia aí incomodando aí, mas agradeço aí acho que deu para, junto com a doutora Luciane aí, esclareceu bastante aí vários pontos aí. Obrigado aí pelo convite. Eu coloquei ali para todos ali o meu contato, tá? Mas o Paulo também tem, né? O contato. E qualquer coisa eu fico bem à disposição de vocês também para tirar dúvidas. E agradeço muito o convite de vocês. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho, né? E podemos fazer uma próxima com temas que vocês quiserem mais específicos. Enfim, eu acho que é super válido e importante. Legal. Obrigado, doutora Luciane, doutor Fabiano e a todos que participaram, então, dessa transmissão. Mais uma vez, nosso obrigado pela Unimed, doutor Luiz, também organizador. Agradece a todos que estiveram presentes. Uma boa noite, então, para todos e para todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.